Olá, sejam muito bem-vindos. A questão que nos reúne aqui hoje é, sem dúvida alguma, uma das mais fascinantes e fundamentais para quem estuda o Novo Testamento a sério. Pensem comigo, nós temos um único Senhor, um único Jesus, mas o cânone das Escrituras nos presenteia com 4 evangelhos. À primeira vista, isso poderia parecer um problema, né? Quase uma inconsistência que a gente precisa resolver. Contudo, como Stanley Porter ressalta de forma brilhante em sua introdução ao tema, essa pluralidade não é um defeito, mas sim uma oportunidade extraordinária. É um convite divino para uma compreensão muito mais profunda. O Espírito Santo não nos entregou um retrato simples, chapado em 2 dimensões. Pelo contrário, o que nós recebemos foi uma imagem rica, multifacetada, quase holográfica de Cristo. E é exatamente isso que esta nossa análise se propõe a explorar. Como é que nós, como estudantes sérios da palavra, podemos navegar por essa diversidade para alcançar uma compreensão mais fiel, mais robusta e, em última análise, mais transformadora de Jesus? Vamos então começar essa jornada juntos! E aqui está, bem no centro da nossa discussão, a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. Como a gente encontra aquele equilíbrio delicado entre, de um lado, a busca por uma harmonia, por uma imagem coesa e unificada de Cristo, e do outro lado, o respeito e a valorização das perspectivas únicas que cada evangelista nos oferece? É claro que a nossa fé nos impulsiona, e com toda a razão, a ver um único Senhor e Salvador em todas as páginas. Mas a honestidade intelectual, que é uma virtude indispensável no estudo teológico, nos força a reconhecer que Mateus, Marcos, Lucas e João não contam a mesma história exatamente da mesma maneira. Eles selecionam eventos diferentes, organizam o material de formas bem particulares, usam palavras distintas e, com isso tudo, enfatizam aspectos teológicos específicos. É exatamente nessa tensão, que eu gosto de chamar de uma tensão produtiva, que mora a verdadeira riqueza da revelação. Nosso objetivo, portanto, não é forçar os 4 a dizerem a mesmíssima coisa, achatando as vozes deles. Pelo contrário, é ouvir atentamente o que cada um diz, no seu próprio tom, para que juntos eles formem a sinfonia completa e majestosa do testemunho apostólico sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Bem, para a gente conseguir navegar por esse território que é tão complexo e ao mesmo tempo fascinante, o nosso roteiro de estudo vai ser uma jornada através do que a gente poderia chamar de uma caixa de ferramentas hermenêutica. A ordem aqui não é por acaso, tá? Ela foi pensada para construir o conhecimento de forma progressiva. Primeiro, em O Quebra-Cabeça dos Evangelhos, a gente vai estabelecer a natureza desse desafio de interpretação. Depois, em Investigando as Origens Textuais, vamos olhar para o que está por trás do texto, explorando as ferramentas histórico-críticas. Na terceira sessão, Desvendando a Narrativa Teológica, o nosso foco vai se voltar para o texto em si, analisando cada evangelho como uma verdadeira obra de arte literária. Já na quarta sessão, A Importância do Contexto, vamos ser lembrados de que a interpretação nunca é neutra, porque nós, os leitores, trazemos o nosso mundo para o texto. Depois, em Da Tradição ao Cânone Sagrado, vamos entender o processo histórico pelo qual esses 4 livros se tornaram escritura. E, finalmente, em Lendo os Evangelhos Canonicamente, a gente vai buscar a síntese, integrando todas as perspectivas numa abordagem de leitura que seja fiel e unificada. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Começamos então pelo fundamento de todo o nosso estudo. Como o Stanley Porter descreve de um jeito tão preciso, a presença de 4 evangelhos canônicos cria uma tensão criativa. E a palavra-chave aqui é, sem a menor sombra de dúvida, criativa. Vamos pensar um pouco nisso. A igreja primitiva, lá nos primeiros séculos da sua existência, poderia ter feito uma escolha bem diferente. Poderia ter optado por uma única biografia oficial de Jesus. E, de fato, houve tentativas, como a famosa obra Diatessaron, de Taciano lá no 2º século, que tentou fundir os 4 evangelhos numa única narrativa contínua. Mas essa não foi a escolha da igreja. Sob a guia soberana do Espírito Santo, a decisão foi preservar essas 4 vozes distintas, lado a lado. E isso, gente, é um sinal teológico poderosíssimo. A diversidade não é um acidente histórico que precisa ser corrigido ou lamentado, mas um elemento divinamente intencional do testemunho bíblico. Portanto, o objetivo da nossa interpretação não é eliminar as diferenças para chegar a um denominador comum meio sem graça, mas sim navegar por elas com sabedoria, permitindo que o retrato de Mateus ilumine o de João e que a urgência de Marcos complemente a abrangência de Lucas. Para a gente poder fazer essa navegação de forma acadêmica e responsável, a gente precisa de uma disciplina que é fundamental, a hermenêutica. Esse termo, que vem do grego e se relaciona com Hermes, o deus mensageiro, pode até soar meio intimidador, mas o conceito por trás dele é vital. A hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Ela vai muito além de simplesmente ler as palavras numa página. Ela nos faz perguntas cruciais, como: quais são os princípios que governam uma interpretação correta e fiel? Ela nos treina a considerar o gênero literário de um texto. Afinal, um evangelho não se lê como uma epístola ou como um apocalipse.
Ela nos ensina a investigar o contexto histórico-cultural, a intenção provável do autor, a estrutura narrativa do texto e, de forma muito honesta, a nossa própria posição como leitores com as nossas pressuposições. Olha, para qualquer estudante sério das escrituras, se familiarizar com os princípios hermenêuticos é como para um músico dominar a teoria musical. Sem ela, a gente corre o risco de tocar as notas erradas, de interpretar mal a melodia da revelação divina e, no fim das contas, de distorcer a mensagem. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de paradigma que uma hermenêutica madura nos propõe. Por séculos, uma parte enorme do esforço apologético se concentrou em explicar as diferenças, em harmonizar as aparentes contradições, tratando-as quase como uma fragilidade que precisava ser defendida. A abordagem contemporânea, no entanto, vira essa lógica de cabeça para baixo. A pergunta crucial não é mais será que eles são diferentes, mas sim por que eles são diferentes. Essa pergunta já parte do princípio de que as diferenças não são primariamente erros ou lapsos de memória, mas escolhas editoriais e teológicas deliberadas, são decisões tomadas por cada autor sob a inspiração do Espírito Santo para comunicar uma faceta particular da pessoa e obra de Cristo a uma comunidade específica com necessidades específicas. Quando Marcos omite essa narrativa e já começa de forma abrupta com o ministério de João Batista, é uma escolha teológica para enfatizar a ação e o poder imediato de Jesus. E quando João estrutura o seu evangelho em torno de 7 sinais e dos discursos do Eu Sou, ele está pintando o retrato teológico único da divindade de Jesus. Então, para a gente resumir esta primeira e fundamental sessão, a própria estrutura do nosso Novo Testamento, com esse testemunho quádruplo, é em si uma grande lição de hermenêutica. Ela nos ensina a abraçar a complexidade e a profundidade, em vez de buscar uma simplicidade que acaba reduzindo tudo. A unidade da nossa fé em Cristo não se baseia num relato monolítico, mas sim na rica harmonia de 4 vozes distintas. A diversidade, longe de ser uma ameaça à unidade, na verdade a enriquece, revelando a glória de Cristo de múltiplos ângulos. A hermenêutica, portanto, não é uma ameaça à fé, ela é uma serva da fé. Ela nos fornece as ferramentas para apreciar essa riqueza de forma mais completa e responsável, amadurecendo a nossa compreensão. Com essa base sólida, bem estabelecida, vamos agora abrir a nossa primeira caixa de ferramentas interpretativas. Bem-vindos à segunda sessão. Agora a gente vai lidar com algumas das disciplinas clássicas da crítica bíblica, aquelas que se concentram nas origens do texto, no mundo que está por trás do texto. Craig Evans argumenta de forma muito convincente que, embora as abordagens mais recentes, focadas no texto como produto final, tenham ganhado bastante popularidade, as ferramentas mais antigas, como a crítica das fontes e a crítica da forma, ainda têm um valor imenso e insubstituível. Elas nos ajudam a entender como os evangelhos foram compostos. Nós vamos explorar 2 áreas principais aqui. O famoso problema sinótico, que busca desvendar a relação literária entre Mateus, Marcos e Lucas, e a complexa e muitas vezes controversa busca pelo Jesus histórico. Longe de serem exercícios puramente acadêmicos e distantes, essas ferramentas geram insights profundos para a fé, ancorando-a na história. Primeiro, vamos falar do problema sinótico. O termo sinótico vem do grego e significa, literalmente, ver em conjunto. E é exatamente isso que os estudiosos fazem há séculos. Se a gente colocar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas lado a lado, em colunas paralelas, a gente percebe imediatamente um padrão impressionante de semelhanças. Eles compartilham uma quantidade enorme de material narrativo e de ensinamentos. Muitas vezes na mesma ordem e, em alguns casos, com as mesmas palavras exatas em grego. Só que, ao mesmo tempo, existem diferenças marcantes e omissões bem intrigantes. O problema sinótico é basicamente o quebra-cabeça acadêmico que tenta explicar essa relação complexa de concordâncias e discordâncias. Qual evangelho foi escrito primeiro? Quem usou quem como fonte? Será que existiam outras fontes escritas que eles usaram e que se perderam no tempo, como a famosa fonte Q, uma coleção hipotética dos ditos de Jesus? A solução mais amplamente aceita hoje em dia, embora não seja unânime, é a teoria da prioridade de Marcos. Ela postula que Marcos foi o primeiro a ser escrito e que tanto Mateus quanto Lucas usaram como sua fonte principal, combinando com a fonte Q e também com material exclusivo de suas próprias tradições. Tá, mas o que isso significa na prática? Vamos ver um exemplo bem concreto citado por Craig Evans para que esse conceito ganhe vida. Vamos analisar o episódio crucial da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Se a gente olhar o relato de Marcos, no capítulo 8, nós temos a versão mais concisa e direta. Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem com as opiniões populares. Jesus então pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde de forma categórica, tu és o Cristo. Fim da cena.
Agora, vamos para Mateus 16. Ele contém esse mesmo núcleo, mas adiciona um material extremamente significativo. Depois da confissão de Pedro, Jesus o elogia, dizendo: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas", e lhe entrega a famosa promessa sobre as chaves do reino e a fundação da igreja sobre a rocha. Já Lucas 9, por sua vez, apresenta o mesmo evento, mas de uma forma mais abreviada que Mateus, e o enquadra com um detalhe importante: Jesus estava orando antes do diálogo. Ao comparar os três, a teoria da prioridade de Marcos sugere que Mateus e Lucas tinham o texto de Marcos diante de si, mas eles não o copiaram cegamente, eles agiram como teólogos, editaram, adicionaram e adaptaram para seus próprios propósitos. Ver o que Mateus adiciona nos revela seu profundo interesse na eclesiologia, na identidade de Pedro e na estrutura da futura igreja. Ver como Lucas enquadra o evento com a oração nos mostra seu interesse constante na vida de oração de Jesus. A crítica das fontes, portanto, se torna uma janela fascinante para a teologia de cada evangelista. A segunda grande área da crítica histórica é a chamada busca pelo Jesus histórico. Como Stanley Porter detalha, essa busca é uma longa saga com várias fases bem distintas. A primeira busca, lá no século XIX, foi largamente influenciada pelo ceticismo do iluminismo. Seus praticantes tentavam, como se fossem arqueólogos, descascar as camadas de mito, dogma e sobrenatural que a igreja teria adicionado para encontrar um Jesus real e histórico por baixo de tudo. O problema é que o Jesus que eles encontravam invariavelmente se parecia muito com um professor de moral liberal do século XIX. Depois de um período de desilusão com esses resultados, veio a nova busca, em meados do século XX, que adotou uma abordagem mais modesta. Em vez de tentar escrever uma biografia completa de Jesus, ela buscou identificar ilhas de material autenticamente de Jesus dentro dos evangelhos, usando critérios bem rigorosos. Mais recentemente, a terceira busca na qual nós nos encontramos hoje representa uma virada significativa. Ela enfatiza massivamente a importância de entender Jesus em seu contexto autêntico, um judeu do primeiro século, na Galileia, sob ocupação romana. E mais, essa nova fase leva muito mais a sério o gênero literário dos evangelhos, como a gente vai ver a seguir. E é aqui que o cenário se torna realmente interessante para a fé cristã. Stanley Porter argumenta que essa terceira busca, ao contrário das anteriores, está em muitos aspectos diminuindo a distância entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Por exemplo, há um crescente consenso acadêmico de que os evangelhos não são mitos ou lendas, mas se encaixam no gênero literário greco-romano de bioi, ou seja, biografias antigas. Embora sejam diferentes das biografias modernas em estilo e propósito, elas tinham a clara intenção de registrar a vida e os ensinamentos de uma pessoa real, de forma a impactar o leitor. Além disso, pesquisas recentes sobre o bilinguismo na Galileia do primeiro século sugerem que Jesus muito provavelmente falava grego, além do aramaico, o que valida a linguagem em que os evangelhos foram escritos e transmitidos. E de forma crucial, muitos estudiosos estão reavaliando os antigos critérios de autenticidade que eram tão céticos que tendiam a descartar qualquer dito de Jesus que soasse muito judaico, considerado uma criação da comunidade judaica, ou muito cristão, considerado uma criação da igreja posterior, o que, ironicamente, deixava um Jesus que não pertencia a lugar nenhum. A pesquisa histórica mais recente está nos levando de volta a um retrato de Jesus que é muito mais compatível com o que encontramos nos próprios evangelhos. Concluindo a nossa segunda sessão, podemos afirmar com bastante confiança que as ferramentas histórico-críticas, quando usadas com discernimento e sem um viés cético-dogmático, não são inimigas da fé. Muito pelo contrário, elas a enriquecem e aprofundam. A análise das fontes nos mostra que os evangelistas não eram meros compiladores de tradições, mas teólogos inspirados que moldaram artisticamente seu material para apresentar um retrato específico e poderoso de Cristo. E a busca contemporânea pelo Jesus histórico, longe de dissolver a figura de Jesus num nevoeiro de incerteza, está cada vez mais afirmando a raiz histórica profunda dos relatos evangélicos. Essas ferramentas nos ajudam a apreciar tanto a intenção autoral e teológica de cada evangelista, quanto a base histórica sólida sobre a qual seus testemunhos foram construídos. Tendo olhado para trás do texto, agora vamos mergulhar de cabeça no texto em si. Bem-vindos à nossa terceira sessão. Se na sessão anterior o nosso foco estava nas origens, nas fontes e na história por trás do texto, agora a gente vai mudar radicalmente de perspectiva. Aqui, o nosso interesse principal é o texto final, a obra literária completa que temos em nossas Bíblias. Vamos tratar cada evangelho como uma obra-prima unificada, uma composição literária e teológica com sua própria integridade, sua própria voz e sua própria mensagem.
A pergunta-chave muda. Em vez de perguntar de onde veio este material, nós vamos perguntar o que este material está fazendo aqui, como esta história, esta parábola, este sermão funciona dentro do fluxo narrativo maior deste evangelho específico. É uma mudança da arqueologia textual para a apreciação da arte literária, reconhecendo cada evangelista como um autor inspirado. Para entendermos a profundidade do Evangelho de Mateus, Michael Knowles nos oferece um modelo fascinante de 3 leituras que estão interconectadas. A primeira leitura é a que o próprio Mateus faz das Escrituras de Israel. Ele é um leitor profundo e sofisticado do Antigo Testamento. Ele lê a história, a lei e os profetas do seu povo e proclama em seu Evangelho que Jesus é o clímax, o cumprimento de tudo isso. As famosas fórmulas de cumprimento, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, são a evidência mais clara dessa leitura messiânica. A segunda leitura é a nossa. Nós lemos o texto de Mateus. Knowles nos lembra que, no primeiro século, isso significava, na maioria das vezes, ouvir o texto sendo lido em voz alta na comunidade. A estrutura literária de Mateus, com sua impressionante simetria e organização em 5 grandes discursos, uma alusão clara aos 5 livros de Moisés, reflete a ordem e a providência do plano de Deus. Ler Mateus é ser imerso nessa estrutura divinamente ordenada. Agora, a terceira e mais transformadora leitura é quando o texto de Mateus nos lê. Ao apresentar Jesus de uma maneira específica, como o novo Moisés, o mestre da justiça superior, o texto nos confronta, nos desafia e nos convida a uma transformação radical. Ele funciona como um espelho que nos força a decidir, ele separa os leitores meramente curiosos dos verdadeiros discípulos e nos molda para sermos cidadãos do reino dos céus. Ler Mateus, portanto, não é um exercício passivo, é um ato de discipulado. Agora, vamos voltar a nossa atenção para Lucas. Alan Martens argumenta que para entender a vasta obra de Lucas Atos, a gente precisa identificar o seu tema teológico central, a nota que ressoa do começo ao fim. Para Martens, essa palavra-chave é salvação, soteria em grego. Tudo em Lucas Atos é organizado em torno dessa grande e abrangente ideia. A identidade primária de Jesus em Lucas não é a de mestre da lei, como em Mateus, ou a do Filho de Deus sofredor e enigmático, como em Marcos, mas sim, de forma explícita e repetida, a do Salvador. Seu ministério inteiro é descrito como uma atividade salvadora contínua e dinâmica. Ele busca e salva o perdido, como Zaqueu, ele traz salvação para os pobres, os marginalizados, as mulheres, os pecadores, os publicanos, e de forma crucial, em Lucas, essa salvação tem um escopo universal. A rejeição de Jesus por parte de algumas lideranças de Israel, segundo a narrativa lucana, se torna o catalisador que abre as portas para que essa salvação se estenda de forma explícita e poderosa aos gentios, um tema que vai ser plenamente desenvolvido no seu segundo volume, o Livro de Atos. Ler Lucas é ser imerso na grande e compassiva história da salvação de Deus para todo mundo. E ao chegarmos em João, a gente entra num mundo teológico e literário bem distinto, com sua própria atmosfera e vocabulário. Como Andrew Lincoln destaca, uma das características mais marcantes do quarto evangelho é a sua ênfase radical na verdade. Enquanto os sinóticos usam a palavra verdade com uma relativa frequência, em João ela se torna um conceito central, quase um personagem. Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a verdade encarnada, a revelação definitiva do próprio Deus. A famosa e exclusiva declaração em João 4,6 é o ápice dessa teologia. No entanto, como Lincoln aponta com muita perspicácia, essa reivindicação absoluta e exclusiva à verdade tornou o Evangelho de João um alvo particular de críticas, tanto no pensamento moderno, com sua ênfase na razão objetiva e universal, quanto, e talvez ainda mais, no pensamento pós-moderno, com sua profunda suspeita de todas as grandes narrativas e de qualquer reivindicação de verdade universal. Andrew Lincoln aborda 3 grandes críticas frequentemente feitas à reivindicação de verdade de João. A primeira é sobre a historicidade. Os longos e teológicos discursos de Jesus em João são tão diferentes de suas parábolas e ditos concisos nos sinóticos que muitos estudiosos os consideram invenções da comunidade joanina. Lincoln responde que João, operando dentro do gênero da biografia antiga, não estava tentando ser um estenógrafo, mas um intérprete teológico da vida de Jesus, capturando o significado profundo e a essência de suas palavras. A segunda crítica, muito séria, é a de antijudaísmo por causa da forma como o evangelho se refere a os judeus como antagonistas. Lincoln argumenta que isso não deve ser lido como um ataque étnico, mas como reflexo de um debate amargo e doloroso dentro do judaísmo do primeiro século, entre a comunidade joanina, que via Jesus como Messias, e a sinagoga estabelecida que o rejeitou. É uma disputa teológica interna, não um manifesto racista. A terceira crítica é sobre o poder.
A reivindicação de ser a única verdade não seria uma forma de imperialismo teológico, de exclusão e coerção? Lincoln mostra que João redefine radicalmente o conceito de poder. O poder no reino de Jesus não é coerção ou dominação, mas amor sacrificial, simbolizado supremamente no lava-pés e na cruz. A verdade de João se manifesta não na imposição, mas no serviço e na auto-entrega. Resumindo esta sessão riquíssima, fica claro que quando a gente lê cada evangelho em seus próprios termos, respeitando sua integridade literária e teológica, a gente descobre retratos distintos, complementares e poderosos de Jesus. Os evangelistas não foram meros cronistas, eles foram teólogos inspirados pelo Espírito Santo, pintando com maestria seus retratos de Cristo. Mateus nos chama para sermos discípulos do novo Moisés, aprendendo e praticando a justiça do reino. Lucas nos convida a celebrar a grande obra de salvação de Deus que abraça todo mundo, especialmente os pobres e marginalizados. E João nos confronta com a decisão definitiva diante da verdade que se fez carne e habitou entre nós. A gente não precisa escolher um em detrimento do outro. A beleza do Câone é que temos todos eles, lado a lado. Apreciar a mensagem única de cada um é fundamental para uma compreensão completa e equilibrada de quem é Jesus Cristo. Chegamos à quarta sessão, e aqui a gente introduz um elemento crucial que muitas vezes é negligenciado no processo de interpretação. Nós mesmos, os leitores. A hermenêutica não acontece num vácuo, sabe? Nós lemos a partir de um lugar, de uma cultura, de uma história pessoal e comunitária. E reconhecer isso não é cair no abismo do relativismo, onde o texto pode significar qualquer coisa. Pelo contrário, é praticar uma leitura mais honesta, mais humilde e mais autoconsciente. Para explorar a importância do contexto do leitor, vamos usar o estudo de caso fascinante de Yong-Wei Young, que oferece uma leitura de uma passagem notoriamente difícil de Marcos a partir da sua perspectiva como um cristão coreano. Ele vai nos mostrar como o contexto do leitor pode, na verdade, abrir novas e poderosas janelas de compreensão para o significado do texto. A passagem em questão é a da maldição da figueira em Marcos 11. E essa é uma passagem que, ao longo da história da igreja, sempre intrigou e até incomodou os intérpretes. Jesus, voltando de Betânia, está com fome, vê uma figueira com folhas, mas sem frutos, e a amaldiçoa, fazendo-a secar. O texto ainda acrescenta o detalhe de que não era tempo de figos. A cena parece retratar um Jesus irritado, impaciente, talvez até injusto. É o único milagre destrutivo de Jesus registrado nos evangelhos, o que o torna ainda mais peculiar. Por que Jesus faria isso? Seria um acesso de raiva? Uma demonstração de poder um tanto arbitrária? É exatamente este tipo de passagem desafiadora que resiste a uma interpretação superficial que pode se beneficiar imensamente de uma nova perspectiva interpretativa. Young nos convida a olhar para além do nível literal e a buscar o significado simbólico e teológico profundo do evento dentro da estrutura narrativa de Marcos. Young argumenta de forma muito persuasiva que a chave para a gente decifrar esse enigma é ver a cena não como um milagre literal de ira, mas como uma parábola encenada, um ato profético simbólico, bem na tradição dos profetas do Antigo Testamento. Primeiro, ele nos lembra que a figueira em profetas como Oséias e Miqueias é frequentemente um símbolo de Israel. Segundo, a estrutura literária que Marcos utiliza aqui é crucial. Ele emprega uma técnica que os estudiosos chamam de intercalação ou sanduíche de Marcos. A história da figueira é dividida em duas partes, a maldição e a descoberta da árvore seca. E no meio, como recheio de um sanduíche, Marcos insere a história da purificação do templo. Essa estrutura conecta inseparavelmente os dois eventos, a figueira e o templo. Terceiro, o detalhe sobre a árvore ter folhas, mas não frutos, é a chave simbólica. A árvore parecia saudável, tinha uma aparência de vida, mas era estéril. A aplicação ao templo é direta. O sistema religioso de Jerusalém tinha toda a aparência externa de piedade, os rituais, os sacrifícios, a magnificência do prédio, as folhas, mas, aos olhos de Jesus, faltava o verdadeiro fruto da justiça, da misericórdia e da fé. A ação de Jesus, portanto, não é um ataque de raiva, mas um poderoso ato de juízo messiânico, declarando que o sistema do templo, com sua religiosidade infrutífera, estava condenado a secar. E é aqui que a contribuição de Young se torna verdadeiramente transformadora. Ele não para na interpretação do primeiro século. Ele, a partir do seu contexto, pergunta: o que essa história diz à igreja coreana de hoje? Uma igreja que experimentou um crescimento numérico explosivo no século XX, que construiu mega-igrejas impressionantes e que se tornou uma força social e política visível. Young vê um paralelo perigoso entre a aparência de sucesso da igreja coreana e as folhas vistosas da figueira. E essa mesma pergunta, por extensão, se aplica de forma contundente a nós, no Brasil.
como a experiência da Igreja Evangélica Brasileira, com seu crescimento numérico igualmente impressionante, sua visibilidade crescente na mídia, na cultura e na política, ilumina essa passagem. A advertência da figueira com muitas folhas, mas sem frutos, ressoa de uma forma particularmente poderosa num contexto de sucesso aparente e grande visibilidade externa. E assim, a aplicação nos atinge em cheio, bem no centro da nossa vida eclesiástica e pessoal. O desafio contextual que a leitura de Young nos apresenta é este. Será que nós, em nossas igrejas e em nossas vidas individuais, estamos excessivamente focados em cultivar folhas? Folhas de programas de igreja, de grandes eventos, de prédios imponentes, de sucesso numérico, de influência política, de uma aparência de piedade? Mas onde está o fruto? Onde está o fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência? Onde está o fruto da justiça, que os profetas do Antigo Testamento tanto clamavam, o cuidado com os pobres, a busca pela retidão, a defesa dos órfãos e das viúvas? A passagem da figueira deixa de ser uma história estranha sobre uma árvore no passado e se torna um espelho profético e desconfortável para a igreja em todas as épocas, especialmente para uma igreja que, vista de fora, parece próspera e saudável. Para concluir esta sessão, o ponto crucial é que o nosso contexto não é um obstáculo a ser superado, mas uma lente a ser utilizada com sabedoria e discernimento. Uma hermenêutica contextual fiel não distorce o significado original do texto para que ele diga o que a gente quer ouvir. Pelo contrário, ela permite que as nossas realidades, as nossas lutas e até os nossos sucessos abram nossos olhos para dimensões do texto que poderiam permanecer ocultas ou latentes. A leitura de Yong Yu Young sobre a figueira nos mostra de forma brilhante como a palavra de Deus continua viva e afiada, capaz de falar com poder profético à igreja em Seul, em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo hoje, confrontando nossa complacência e nos chamando de volta à frutificação genuína. Bem-vindos à nossa quinta sessão. Até agora, nós exploramos os evangelhos a partir das suas origens textuais, de suas narrativas teológicas e do nosso contexto de leitura. Agora, vamos dar um passo atrás e fazer uma pergunta histórica que é fundamental e inevitável. Por que estes 4 evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João, e não, por exemplo, o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, ou tantos outros escritos que circulavam nos primeiros séculos? Essa sessão, baseada no trabalho minucioso de Lee Martin MacDonald, vai nos levar à história fascinante de como esses textos foram recebidos, usados e, finalmente, reconhecidos como escritura sagrada pela igreja primitiva. É o processo que a gente chama de canonização. MacDonald mostra que a canonização não foi um evento único e repentino, como um concílio que, do dia para a noite, decidiu quais livros entrariam na Bíblia. Isso é uma caricatura histórica. Foi um processo orgânico, gradual e, podemos dizer, de baixo para cima, guiado pelo Espírito. Tudo começou com a tradição oral, as histórias e os ensinamentos de Jesus transmitidos de boca em boca pelos apóstolos e outras testemunhas oculares. Com o tempo, para preservar essa tradição, ela começou a ser registrada em memórias escritas. A partir desse material, os evangelistas, sob a inspiração divina, compuseram seus evangelhos como narrativas coerentes. Esses escritos, então, começaram a ser lidos e valorizados nas comunidades cristãs locais durante o culto, ao lado das escrituras do Antigo Testamento. E foi esse uso contínuo, generalizado e espontâneo nas igrejas de todo o Império Romano que levou, ao longo dos segundo e terceiro séculos, ao reconhecimento formal e universal de que estes 4 evangelhos possuíam uma autoridade única e divina. Em outras palavras, eles eram canônicos. Mas e os outros evangelhos que circulavam na época? Por que eles foram deixados de fora? MacDonald explica que a igreja primitiva, de forma intuitiva e guiada pelo Espírito, usou certos critérios para discernir quais escritos carregavam o selo da autoridade apostólica. Vamos comparar, por exemplo, o evangelho canônico de Mateus com o famoso evangelho apócrifo de Tomé. Primeiro, o gênero. Mateus é uma biografia narrativa que enraiza os ensinamentos de Jesus em sua vida, ministério, morte e ressurreição. Ele nos conta uma história. Tomé, por outro lado, é uma coleção de 114 ditos secretos de Jesus, sem nenhuma narrativa que os conecte. Segundo, a teologia. A teologia de Mateus está em profunda continuidade com o Antigo Testamento e com o testemunho dos apóstolos. Já a teologia de Tomé tem fortes traços do gnosticismo, uma filosofia que viu o mundo material como mal e a salvação como um escape através de um conhecimento secreto, gnosis, uma visão totalmente diferente da fé apostólica. Terceiro, e talvez o mais importante, a recepção. Mateus foi aceito e usado por igrejas em todo o mundo conhecido desde muito cedo. O uso de Tomé, no entanto, foi restrito a certos grupos gnósticos. A igreja reconheceu nos 4 evangelhos canônicos o autêntico aroma do testemunho apostólico. Resumindo esta importante sessão sobre o cânone, a autoridade dos 4 evangelhos em nossa Bíblia não é arbitrária nem fruto de uma conspiração política.
Ela repousa sobre uma base histórica e teológica sólida e profunda. A canonização foi um processo no qual o Espírito Santo guiou o povo de Deus a reconhecer os escritos que ele mesmo havia inspirado. Os 4 evangelhos que temos foram universalmente aceitos por sua conexão com os apóstolos, seja direta como Mateus e João, ou indireta como Marcos ligado a Pedro e Lucas a Paulo, por sua coerência com a fé que havia sido entregue aos santos e por sua forma de biografia narrativa, que testemunha do Jesus que andou, ensinou, sofreu, morreu e ressuscitou na história. Entender isso fortalece a nossa confiança de que ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos ouvindo o testemunho autêntico e autorizado sobre nosso Senhor. E chegamos à nossa última e culminante sessão. Depois de termos explorado as origens textuais, a teologia individual de cada evangelho, o papel do nosso contexto e o processo de canonização, a pergunta que resta é: como a gente junta tudo isso? Como lemos os 4 evangelhos distintos, não como 4 livros separados, mas como uma escritura unificada? Esta é a tarefa da leitura canônica. Para nos guiar neste passo final, vamos analisar a discussão crítica que Al Wolters faz do trabalho de Brevard Childs, um dos grandes pioneiros dessa abordagem. A leitura canônica busca ser a síntese de todas as abordagens anteriores, honrando tanto a particularidade de cada testemunho quanto a unidade do cânone final. A melhor analogia para a leitura canônica é, sem dúvida, de uma orquestra sinfônica. Cada evangelho é como um instrumento diferente, ou uma família de instrumentos, com seu próprio timbre, sua própria melodia e sua própria função. Mateus pode ser os metais, com seus tons majestosos proclamando a realeza de Cristo. Marcos, talvez a percussão, com seu ritmo urgente, dramático e impactante. Lucas, as cordas, com sua beleza expansiva, sua melodia abrangente e universal. E João, um instrumento de sopro solo como um oboé, com seus temas elevados, profundos e místicos. Uma leitura puramente literária ou histórica pode se concentrar em analisar cada instrumento isoladamente, dissecando suas partes. A leitura canônica, no entanto, nos convida a dar um passo para trás e ouvir a sinfonia inteira. Ela busca apreciar como a melodia de cada instrumento contribui para a harmonia do todo, criando uma obra maior do que a soma de suas partes. O objetivo é ouvir o testemunho unificado a Cristo que emerge da interação dessas 4 vozes, exatamente como o Maestro, o Espírito Santo, as arranjou no cânone. Agora, um ponto de nuance importante para um estudo universitário. Al Wolters, embora muito simpático ao objetivo da leitura canônica, faz uma crítica sutil, mas poderosa à metodologia de seu proponente mais famoso, Brevard Childs. Wolters observa uma certa tensão no trabalho de Childs. Por um lado, o objetivo teológico de Childs é nobre e correto. Ler a Bíblia como a escritura da Igreja, um livro de fé que nos fala hoje. Por outro lado, seus métodos, em muitos pontos, permanecem enraizados nas pressuposições da crítica histórica tradicional, que nasceu em grande parte de uma postura de ceticismo e desconfiança em relação ao texto. Wolters, então, levanta uma questão crucial. É possível alcançar consistentemente um objetivo de fé usando ferramentas que foram forjadas em uma filosofia de dúvida? Ele sugere que, em alguns momentos, as pressuposições metodológicas de Childs podem comprometer seus objetivos teológicos. A questão levanta uma advertência importante. Uma verdadeira leitura canônica pode exigir não apenas um novo objetivo, mas também uma reavaliação crítica dos métodos que usamos para chegar lá. Então, como é que a gente pode praticar uma leitura canônica que seja fiel e consistente, resolvendo essa tensão que Wolters identificou? Podemos propor alguns princípios práticos que sintetizam tudo o que aprendemos nesta jornada. Primeiro, devemos começar com fé. Nossa pressuposição inicial, como leitores da Igreja, deve ser que este texto é a palavra de Deus inspirada e não um documento humano problemático a ser dissecado com suspeita. Segundo, devemos honrar a diversidade. A gente deve usar as ferramentas literárias e históricas para apreciar a voz única e a contribuição teológica de cada evangelho. Terceiro, devemos buscar a unidade. Devemos constantemente nos perguntar como os temas de Mateus, Marcos, Lucas e João se complementam, se corrigem e criam um retrato mais completo de Cristo. Quarto, devemos conectar com o todo da Escritura, vendo como os evangelhos cumprem o Antigo Testamento e preparam o terreno para o resto do Novo. E, finalmente, um ponto crucial, devemos ler comunitariamente. A leitura canônica não é um exercício solitário e individualista, mas algo que fazemos como parte da Igreja, ao longo da história e em comunidade hoje, o povo a quem essa Escritura foi primariamente dada. E assim chegamos à nossa conclusão. Fizemos uma longa e, eu espero, muito proveitosa jornada através de diversas lentes hermenêuticas. Com Craig Evans e Stanley Porter, vimos o valor das ferramentas históricas para entender as origens dos evangelhos e afirmar sua confiabilidade. Com Michael Knowles, Alan Martins e Andrew Lincoln, nós nos maravilhamos com os retratos teológicos distintos e poderosos de Mateus, Lucas e João. Yong E. Yang nos lembrou de forma contundente da importância do nosso próprio contexto para uma aplicação viva e profética da palavra.
Lee Martin MacDonald nos mostrou a mão segura da providência divina no processo de canonização, e Al Walters nos desafiou a integrar tudo isso em uma leitura canônica que seja verdadeiramente fiel em seus objetivos e métodos. E aqui está a grande conclusão, o ponto crucial de todo o nosso estudo. A existência de 4 evangelhos não é um problema a ser resolvido, mas uma bênção a ser celebrada. A riqueza do testemunho sobre Cristo está precisamente na harmonia dessas 4 vozes. Eu gosto de usar a analogia de um diamante perfeitamente lapidado. Uma única fonte de luz, vinda de um único ângulo, revela apenas uma parte do seu brilho, mas quando a luz o atinge de múltiplos ângulos, ele explode no espetáculo de cores, brilho e profundidade. Mateus, Marcos, Lucas e João são esses múltiplos ângulos de luz, cada um revelando a glória multifacetada de Cristo de uma forma que nenhum relato único jamais poderia alcançar. O testemunho quádruplo é um presente divino, projetado para nos dar uma visão mais completa, mais profunda e, em última instância, mais gloriosa do nosso Salvador. E assim, encerramos esta análise com uma pergunta para reflexão. Depois de explorar todas essas ferramentas e perspectivas, fica a questão: qual será o próximo passo? Como os evangelhos podem ser abordados de maneira diferente na próxima vez que forem abertos? Talvez a decisão seja ler um evangelho inteiro de uma só vez, como se fosse um livro, prestando atenção à sua estrutura literária e ao seu fluxo narrativo. Talvez o caminho seja comparar uma mesma história nos 3 sinóticos, notando as nuances editoriais e teológicas de cada autor, ou talvez, como Young nos ensinou, o desafio seja perguntar com mais intencionalidade o que uma determinada passagem significa para a realidade pessoal, para a comunidade local, para o Brasil de hoje. O objetivo final de todo esse estudo não é apenas o acúmulo de conhecimento acadêmico, mas equipar a todos para um encontro mais rico, mais profundo e mais transformador com a pessoa de Jesus Cristo, através da palavra viva e eficaz de Deus. Que este estudo seja o começo de uma jornada ainda mais profunda na leitura das Escrituras. Muito obrigado.